Queria trazer uma discussão aqui, um pouco diferente. Por que que dev muitas vezes não hypa, né? Ou então se restringe a usar a inteligência artificial em todo o seu potencial? E por que que os CEOs, né, os C-levels, as pessoas aí que estão na gestão de uma empresa, ou normalmente que é um fundador, eles são tão hypados na IA, né? Eles acham que IA faz tudo. Por que que existe essa discrepância tão grande num espectro, né, espectro desse entendimento, né, dessa reação ao universo das IAs, da Cloud Code principalmente, que é o que eu mais falo aqui no meu canal, que eu mais uso também, e é o que eu sei falar, né? Então, pessoal, tem aquela curva do efeito Dunning-Kruger, né? Então, você começa aqui do zero, aí você sobe, vai pro monte da estupidez, depois você desce pro vale da ignorância. Eu não sei se você sabe que eu já tinha falado isso, mas eu não vou explicar aqui, eu respeito a sua inteligência, beleza? Mas eu acredito que eu já tenha saído um pouco desse monte da estupidez e tô descendo aos poucos pro vale da ignorância ali, né? Então, eu já não me considero um founder tão iludido, né? Uma pessoa que está abrindo uma empresa, um CEO aí tão iludido com a IA, né? Eu não acho que eu tô hypando tanto assim, né? Eu sei que o meu canal é todo baseado nisso, né? Eu sei que eu tô usando muito, trazendo um monte de coisa aqui e eu falo acabou, não sei o que, mas é mais clickbait, né? No meu interior aqui eu uso de forma controlada, eu não tô colocando, por exemplo, coisa sem revisão de um desenvolvedor, né? A torta direita no ar, né? Então, tendo esse disclaimer, né, eu queria dizer, né, que quando a gente traça, né, esse espectro entre do lado esquerdo eu tenho os devs que são totalmente céticos, pessoas que não querem usar IA e acham que a IA emburrece e que realmente é um desserviço, é uma ferramenta negativa que vai auxiliar de forma negativamente para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de empresas e também para a profissão no geral, né? E tem do lado direito o CEO hypado que quer trocar toda a equipe dele de desenvolvedor, não quer nunca mais contratar um dev e ter só IA, só Cloud Code rodando ali tudo da empresa dele, né? E aí quando eu traço esses dois espectros, quando eu traço um espectro aqui dentro, né, eu acho que é uma curva normal aqui, eu vejo que eu estou mais no meio. Eu não estou nem nessa ponta e nem naquela, certo? Então, para você entender agora no começo do vídeo onde que eu estou me posicionando e onde que eu considero que eu estou. E essa situação acontece também na minha empresa, né? Eu tenho desenvolvedores aí na minha empresa. A gente vê uma variação entre esses desenvolvedores pensando do jeito que eles usam a IA versus o founder, né? E esse é o grande ponto, né? Para os devs, eles não têm um gatilho, né? Uma mudança no pensamento, né? Nessa autoestima até do que ele consegue fazer ali através de um computador, tanto quanto esse founder, esse CEO que não é tech, que não é programador, né? Então, por que que isso acontece, né? Porque o dev ele já tem a consciência de que ele conseguiria fazer aquilo, automatizar aquilo de qualquer jeito, né? Ele já tem as habilidades necessárias, ele já sabe como funciona o VS Code, fazer deploy, tudo isso. Então, né, não é uma coisa nova ali que ele está conseguindo desbloquear. O que ele está ganhando muitas vezes é tempo, né? Escala ali do seu tempo, mas ainda assim ele sabe que o problema é mais embaixo. Não é só sobre a solução que eu estou implementando ali, mas sim como o código está implementado naquela UI UX, qual é o público que vai se interagir, né, com aquela UI UX, e se ele vai ter uma experiência boa ou ruim, e se o marketing vai ser bem feito, e se a precificação está sendo feita do jeito certo, que vai gerar lucro, e se vai ter stakeholder, né, pessoas com grana querendo investir no projeto. Então, é uma infinidade de incógnitas variáveis ali que vão dizer se aquele projeto vai virar um unicórnio, se vai ser um SaaS ali que lucra 40, 60, 100 mil por mês ou não, né? Então, dentro do ponto de vista do founder, ele já tem também todas essas incógnitas, ele já tem todos esses bloqueios, né? Só que para ele é muito mais fácil fazer todo o resto que não é codar. Então, o founder, quando ele vira e fala, pô, preciso fazer, né, também o marketing dessa plataforma, eu preciso encontrar um stakeholder, preciso achar investidores, né? Para ele, às vezes, é um processo que ele já teria que passar independente do código, independente da solução que eu estou ampliando, implementando ali. E se o cara entra sozinho, principalmente na ideia de empreender e construir um SaaS, construir uma solução por conta própria, e ele não é dev, né, a barreira maior que está na cabeça dele, com certeza, é a barreira tecnológica, porque
a entrada era muito difícil. Imagina no universo que se a gente tivesse hoje em dia sem IA, né? Como que você faria para conseguir construir uma landing page para o seu SaaS? Uma coisa super simples. Nem que fosse uma ferramenta de no-code, o Webflow que você fosse usar, ele iria ficar muitas vezes horas, esses dias, semanas trabalhando nessa landing page. E hoje em dia a gente consegue, através de ferramentas de no-code, fazer isso muito mais rápido. Tem uma empresa que eu conheço que está construindo a sua IA de visão computacional para fazer, enfim, uma série de análises através dessas imagens. E eles já estão há mais de 10 anos construindo essa empresa, alimentando esse algoritmo, né? E o founder, ele não é tech, mas ele caiu de cabeça, aprendeu muita coisa tech para conseguir fazer esse negócio rodar, se associou e tem sócios tech hoje, né? E hoje, para ele, a IA, né, é um desbloqueio de tecnologia até em outras coisas também dentro do produto dele, que não só a IA em si, aquela ferramenta de leitura de imagem, enfim. Mas, por exemplo, também a possibilidade de analisar outros dados que aquela loja gera e bater com as imagens e fazer ali um check, né? Ou então, gerenciar a sua própria equipe, né? Fazer uma ferramenta ali de escritório virtual, né? A equipe é toda home office, como que a gente consegue gerenciar isso da melhor forma possível? Ou então automatizar possíveis relatórios, né? Trazer insights mais valiosos através de uma análise de dados, imagem, enfim, e gerar uma coisa muito mais completa. Enfim, então, quando eu converso com esse cara, né, ele tá muito mais hypado, né? Porque justamente a barreira que fazia ele poder construir todas essas ferramentas antes era a barreira técnica e também uma barreira de tempo, né? Dele parar, sentar, estudar, colocar essas coisas para funcionar, né? E fazer o código em si, né? Porque antes você tinha que sentar, escrever o código, debugar, né? Tudo por conta própria, criar os testes, enfim. E agora com essa IA e as advenções novas ali de IAs dentro do seu terminal, que fazem a programação para você, escrevem o código, podem fazer deploy, fazem ali, conversa direto com o VPS no SSH, consegue fazer a verificação da saúde do seu terminal, faz um security check, né? Consegue até deixar a sua aplicação ali online invulnerável para os hackers não poderem tomar conta. E isso tudo, hoje em dia, através de conversa, de você se comunicar ali com a máquina, né? Que, querendo ou não, a habilidade mais importante para você ter bons resultados na IA, né? Eu não estou falando de resultado seguro, eu não estou falando de uma coisa sólida, mas bons resultados, querendo chegar naquilo que você está buscando, né? É uma boa comunicação. Então, se você for parar para ver, né, essas novas tecnologias, elas dão mais poderes para as pessoas que têm as habilidades do CEO, dos founders, para poder tirar suas fraquezas do que para os devs, né? Então, não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, mas se a gente coloca ali numa coluna e fosse traçar um personagem de RPG, né, do dev e um personagem de RPG do CEO, do founder ali, que não é tech, mas é um cara mais comercial, empresário, né? Enfim. O dev, ele tem muitas vezes um poder, né, uma nota ali, um skill set de lógica muito boa, né? Vai ter uma memória muito boa, análise de raciocínio, né, matemática, tudo isso dele vai ser muito bom. Mas qual que é o estereótipo dos devs? Que o dev não gosta de comunicar muito bem, não sabe falar muito bem com o cliente, é um cara mais reservado, quer ficar ali codando na caverna dele. E essa falta de habilidade de comunicação é uma skill negativa ali desse dev e que ele precisa desenvolver essa skill para conseguir tirar melhores resultados da IA. Já quando a gente olha para o lado do founder, o founder ele já tem uma habilidade de skill de comunicação muito boa, porque para ele abrir uma empresa, para ele vender os primeiros clientes, para ele convencer outras pessoas, contratar aquele dev, inclusive, para entrar na empresa dele, ele precisou vender muito essa ideia, esse sonho e se comunicar para fazer isso, entendeu? Então, a habilidade que ele já vinha desenvolvendo nos últimos anos é a habilidade que ele vai usar para tirar proveito dessas novas tecnologias. E o que, que ele tem de ponto negativo, esse founder, esse CEO? Falando da minha pele mesmo, né? Tipo assim, a sua cabeça, quando você está querendo criar e
desenvolver uma empresa nova do zero, é um turbilhão de ideias, né? Ainda mais hoje em dia, que você não pode nem abrir o Instagram, começa a rodar lá, que você vê 10 empresas melhores que a sua, mais otimizadas que a sua, muitos métodos que vão salvar a sua vida e que prometem o mundo. Então você tem que saber muito bem filtrar o que faz sentido, o que não faz sentido nesse mundo de informações que a gente tem hoje, né? E querendo ou não, né, esse raciocínio lógico, essa questão de organização, né, e você fazer um processo de um jeito que você não vai ter retrabalho nunca nele, é algo que falta sim nos founders, nos CEOs, porque eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. A prioridade cada dia é uma coisa nova, ainda mais aqueles que não têm esse autocontrole, né, e essa autogestão de sair, né, passando tudo para os seus funcionários, para a sua equipe, né, e também para os clientes querendo vender todo dia uma coisa nova. E eu confesso, é uma coisa que eu tenho que me segurar. Por exemplo, quando começou a surgir essas IAs, né, enfim, um monte de plataforma de IA, eu me segurei muito para poder vender as primeiras. Eu testei, validei, né. Mesmo assim, eu vendi as primeiras e tive problema. Eu documentei isso no meu canal. Eu falei como que foi a minha experiência aqui, né? Deixei nesse vídeo aqui, eu acho, falando como que eu tive problemas de implementar IA com o cliente, depois de fazer essa transição da API não oficial da Evolution depois para a API oficial, também tive mais problemas, né? Enfim, e talvez se eu fosse só um cara tech, dev, talvez eu fosse falar, não, vou ficar aqui só com o que está funcionando, otimizar o produto, né? O serviço que eu já ofereço, que dá certo, que dá resultado, né? E não foi esse o caminho que a gente tomou. Então, né, por isso que é um ótimo duo, né? Se você for buscar um sócio e você é esse cara tech, você tem que buscar sempre esse cara mais negócio. E se você é esse cara negócio, tem que procurar mais um cara tech, né? Então, eu acho que é um duo que faz muito sentido. Inclusive, não sou eu que tô falando também. Eu já vi vários vídeos aqui no YouTube de empresários melhores que eu, os caras mais foda que eu, que fala isso também. O Bruno Fagion fala isso, né? Eu já vi, enfim, outras pessoas também falando isso. Não vou lembrar agora de todo mundo, mas, enfim. Esse é um ótimo jeito de você combinar habilidades, né? Inclusive. E eu acho que é importante também você, sendo uma pessoa, um founder, né, não abdicar, não achar que a Cloud Code vai substituir esse cara dev, né? Porque ainda assim, para o bem da empresa, essa diversidade de pensamento, esse pensamento mais analítico, às vezes, é importante, né? Você tem que entender muito bem o seu sócio, o que você busca complementar, né? Do que você não tem, que essa pessoa tem. E se fizer sentido, realmente você tem que se agarrar e manter isso até o final, o máximo que der, ao fazer sentido para os dois, né? E você tentar substituir toda a equipe dev de desenvolvimento por IA, em algum momento você vai cair em uma barreira que você não vai conseguir passar demanda. Claro que você, como founder, pode adiantar várias coisas, né? A prioridade principal, o que eu tenho que ter qualidade de código é isso. Então, o time dev vai fazer isso, o time de produto vai focar nisso. Só que eu, como founder, eu posso otimizar relatório, eu posso automatizar outros processos aqui internos da equipe, eu posso automatizar a parte de reunião, transcrição de reunião, né? Ou então onboarding de cliente. Dá para fazer muita coisa, né, que não vai acarretar diretamente no produto principal ou naquela automação principal, no SaaS principal que você está desenvolvendo com o dev, né? Então, você tem que saber até onde é o limite, né, que você tem que chegar da sua equipe, né? Mas, ainda assim, eu acho que é importante você aproveitar e tentar, sim, tirar proveito desse hype, desse momento em que você tem um desbloqueio muito grande, né, nessas necessidades ali, naqueles problemas que você na sua cabeça fica remoendo um atrás do outro. Então aqui dentro desse canal eu já trouxe pelo menos uns 20 exemplos de coisas que eu automatizei, coisas que eu coloquei para rodar aqui dentro da minha empresa, que não são o meu produto principal, são só coisas paralelas que estão ganhando tempo, ou então que estão fazendo eu ganhar um dinheirinho ali a mais ali, ou então ter uma organização melhor aqui, né, ter uma coisa mais assertiva, né, por exemplo, a minha carteira de clientes do Notion, que era uma carteira de clientes gigantesca, sempre tinha coisa desatualizada, cliente que estava com o número errado, coisa que faltava informação ali. E junto com a Cloud Code a gente conseguiu organizar isso em um dia, né? Então é muito mais fácil, muito mais rápido, né? E para você ter um melhor proveito, as habilidades que você precisa desenvolver, elas são muito parecidas com as habilidades que um dev tem que desenvolver,
Então você como um founder, né, nada mais que você tem que pensar é o que, que eu tenho que aprender, qual que seria a minha trilha de desenvolvimento, né, como desenvolvedor júnior. Né? Quais são as coisas que ele precisa aprender de até mais básico, né, de internet mesmo, né, de servidor, como que funciona as comunicações, né, o que que é um HTTP request, né, como que os sites funcionam, o que que é um servidor, onde que eu hospedo, né, a diferença entre sites estáticos e sites não estáticos, ou então aplicativos que tem ali um back-end, um front-end, o que que é um back-end, o banco de dados, como ele é organizado, né, enfim, isso são coisas, são habilidades que vão fazer parte do skill set de sim de um empresário, mas talvez, do meu ponto de vista, de um skill set de qualquer pessoa, qualquer funcionário, analista de colarinho branco que vai estar ali dentro do escritório precisando automatizar uma planilha, quem sabe no futuro, ou vai precisar ler um PDF de 500 páginas para fazer um relatório rápido. Então, se você sabe e tem, né, ferramentas para isso, você vai conseguir fazer as coisas muito mais rápido, entendeu? Então, enfim, né? O que que você é? Você é dev? Você é founder? Qual desses dois lados do espectro você tá? Ou você tá no meio? Você não é nenhum nem outro. Sei lá, eu me considero hoje já um pouquinho mais no meio, né? Enfim, mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo, pela sua inteligência e até a próxima.